sejam todos bem-vindos à Maternidade Cristã. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o poder que há no nome de Jesus, ou seja, a importância de inserirmos o nome de Jesus nas nossas orações. Então vamos lá. As batalhas e guerras descritas no Antigo Testamento, elas sinalizavam as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como a luta contra o medo, os vícios, a depressão, a ansiedade, a falta de confiança em si mesmo. Então, a Bíblia fala que nós temos uma arma poderosa diante dessas lutas, que é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é descrita como uma arma poderosa? Porque ela é penetrante como uma espada. Ela atravessa a nossa mente, o nosso coração e atinge a nossa alma. E também porque ela tem a função de cortar. Mas cortar o que na nossa vida? Cortar o vício, o medo, as angústias, as preocupações. Então, daí a importância de nós inserirmos a palavra de Deus nas nossas orações. Mas para que façamos isso, nós precisamos ter o conhecimento, ter uma busca contínua do conhecimento da palavra de Deus e aplicá-las na nossa vida. Para quê? Para termos um relacionamento contínuo com Deus. E Jesus Cristo fala em vários evangelhos, ele tem um chamado para inserirmos o nome dele nas nossas orações. Mas por quê? Porque esse nome, todo o poder de Deus foi investido nesse nome. Então, é um nome que tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. E esse poder, ele foi transferido para a igreja, que somos nós. Para quê? Para que possamos ter mais paciência com os nossos filhos, para cuidarmos de um ente querido acamado, para realizarmos os nossos trabalhos dentro e fora de casa, ou seja, para realizarmos as nossas tarefas do nosso dia a dia, porque Deus quer estar envolvido com todo o nosso cotidiano, com toda a nossa vida. E quando a gente ora em nome de Jesus, por exemplo, pede a cura em nome de Jesus, pede perdão em nome de Jesus, o que acontece? É Deus apresentando os nossos desejos, os nossos pedidos para Deus. Ele nos representa diante de Deus. Então, mas a gente tem que saber o poder, da onde que vem esse poder que há no nome de Jesus. Então, a gente percebe isso resgatando a própria história de Jesus aqui na Terra. Então, como que ele veio? Então, o poder do Espírito Santo de Deus desceu no ventre de uma virgem, daí se desenvolveu e deu a origem a Jesus Cristo, um homem justo que nos salvou, que realizou milagres, que demonstrou poder diante dos homens, ressuscitava mortos, curava enfermos. Então, toda a história de Jesus Cristo está presente o poder de Deus. Além disso, na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele selou uma comunhão definitiva entre Deus e os homens, nos possibilitando um relacionamento diário com Deus de todos os dias. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não é invasivo, ele precisa do nosso sim. Então, é só a gente se aproximar dele que ele vai vir morar no nosso interior e fazer uma obra incrível de transformação, contribuindo assim para o nosso crescimento pessoal e espiritual.
E é muito importante esse conhecimento na maternidade, por quê? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela é, na Bíblia, ela é descrita como uma semente. Então, essa semente, ela é lançada no nosso coração. Quando o nosso coração tem um solo fértil, ou seja, ama a Deus com toda a nossa alma, espírito e força e coração, então essa semente da palavra de Deus, ela brota, ela germina, ela vai criando raízes profundas do evangelho no nosso coração. Mas para que essa semente brote, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar dessa semente, a gente tem que diariamente estar nutrindo essa semente. Diariamente nós temos que estudar a palavra de Deus. Então, no devido tempo, essa semente criando raízes profundas, nós passamos a expressar os frutos do Espírito Santo de Deus, que é paz, paciência, alegria, amor, que são os frutos do reino de Deus na nossa vida. É muito importante que a gente tenha conhecimento que o reino de Deus, ele está aqui nesse mundo. Ele é invisível, ele não apresenta uma manifestação externa, mas nós podemos perceber a manifestação gloriosa espiritual, ou seja, quando nos conectamos a Deus, nós expressamos a paz que excede todo entendimento, o amor de Cristo que há na gente, a alegria do Senhor, que é a nossa força. E essa alegria, essa força da alegria que vem mediante a nossa conexão com Cristo, essa força nós podemos utilizar muito na maternidade. Ou seja, quando nós estamos enfrentando uma birra das crianças, então a gente usa essa força para sermos mais pacientes, mais mansos e gentis também com os nossos pequenos. Por quê? Porque o exemplo é o que educa. E esse exemplo nosso de mansidão, de paz, vai fazer com que nós semeamos sementes de amor no coração das crianças. E com isso eles vão expressar esse amor e essa paz. Por quê? Porque a paz de Deus, ela flui do interior do coração da mãe para o interior do nosso lar. E isso é captado pela criança, porque eles são muito inteligentes, eles são muito observadores. Então, assim, o nosso exemplo é muito importante para a maternidade, porque isso educa, isso gera um bom comportamento na criança. Além disso, a paz da mãe, ela cria uma atmosfera pacífica e agradável no lar, facilitando assim a comunicação com a criança, facilitando o entendimento dessa criança. Então ela vai entender, vai compreender mais, vai se sentir mais acolhida e amada. Uma história muito interessante bíblica que está em Mateus capítulo 18. A gente percebe que os apóstolos, eles estavam incomodados um pouco com o barulho das crianças. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele estava ali contando, analisando seus ensinamentos para homens, mulheres, e ali também tinham os filhos dessas pessoas, né? E as crianças, elas fazem barulho. Isso é normal para o desenvolvimento e crescimento das crianças. Então, a gente percebe que os apóstolos queriam afastá-las de Jesus para que Jesus pudesse continuar o seu sermão, pudesse continuar com seus ensinamentos. Mas Jesus, com aquela mansidão, falou assim: não, vinde a mim as crianças, porque quem recebe uma criança, recebe a mim. Ou seja,
Quem recebe a criança, quem acolhe, quem escuta uma criança, recebe Jesus Cristo na nossa vida, recebe Jesus Cristo no nosso lar. E isso é muito poderoso, porque é uma paz que excede todo entendimento, que facilita muito a nossa comunicação na maternidade. E essa fonte de paz e alegria e harmonia, ela está no nosso interior. Basta somente nós nos conectarmos a ela, ao Espírito Santo de Deus. Obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal. Um abraço!